Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e, antes de qualquer coisa, queria agradecer pra caramba a todas as mensagens, a todos os comentários, aos biscoitos que vocês estão mandando pra gente. É muito, mas muito legal mesmo dar uma olhada na seção de comentários e responder, principalmente aquela galera bem-humorada que tá lá sempre para poder fazer a gente rir. E saibam, estamos aí. Se ficar alguma dúvida, se tiver algum comentário, estamos aí para poder tentar ajudá-los, ok? Então, vamos lá na resolução das atividades do volume 4 da semana 1. O tema da aula de hoje, necropolítica. Antes de nós começarmos, vai ali o aviso de sempre, o pedido de sempre, mas uma novidade. Pessoal, não deixem de se inscrever no nosso canal, não deixem de comentar quando puder, se interessar, dar aquele biscoito, mas sigam a nossa rede, sigam o nosso Instagram, porque nós estamos evoluindo, nós estamos mudando, nós estamos andando para frente e as nossas redes sociais estão acompanhando isso. Deem uma olhada lá, olhem o nosso Instagram, vocês vão ver que a gente já fez alguns quizzes, que a gente postou algumas informações úteis pra caramba, inclusive, fortíssimo tema para sociologia já foi postado. E a gente vai fazer uma live, pessoal, no YouTube, né? A data e tudo mais vocês encontram ali no Instagram, ok? Então, não deixa de se inscrever para não perder todas as novidades. Vamos lá. Pessoal, o tema da aula de hoje, o tema da única atividade que foi enviada, é o tema da necropolítica. Esse é um conceito filosófico extremamente interessante, feito por um filósofo africano sensacional, Mbembe. O conceito de necropolítica a gente vai trabalhar a seguir. Vamos primeiro dar uma olhadinha na pergunta e não deixem de olhar o texto antes de fazer essa atividade, ok? Bora lá. A pesquisadora Rosiane Borges explica como o conceito de necropolítica se relaciona com o racismo. Então vamos lá o que ela diz. A gente vê hoje um Estado que adota a política da morte, o uso ilegítimo da força, o extermínio, a política de inimizade, que faz com que a divisão entre amigo e inimigo. É o que a gente vê, por exemplo, nas favelas, nas periferias das grandes cidades brasileiras, nos rincões do país. Nossa polícia substitui o capitão do mato. Então, claramente, para Rosiane Borges, pessoal, existe uma relação forte entre a tal necropolítica e o racismo no Brasil. E na percepção dessa pesquisadora, a polícia, o aparelho repressor do Estado, desempenha ali uma função ativa nessa questão da necropolítica, certo? Faz-se até uma comparação bastante pesada, né, da polícia com o capitão do mato. E lembrando, as aulas ali do Mateus, o capitão do mato era aquele indivíduo que muitas vezes era negro também e era responsável por disciplinar, por caçar, por punir escravizados fugitivos ou não disciplinados. Então, comparar a polícia com o capitão do mato tem essa implicação toda pesada para os nossos tempos. E aí? A pergunta é: você concorda com a pesquisadora que a necropolítica está relacionada com o racismo? Explique com suas próprias palavras. Bom, pessoal, como se trata de uma questão sobre concordar ou não concordar, pode variar de pessoa para pessoa o entendimento a respeito desse assunto. Entretanto, para ajudar vocês na sugestão e tudo mais, eu trago algumas reflexões. Vamos começar com o básico. O que é isso de necropolítica? Bom, pessoal, o conceito de necropolítica se relaciona à capacidade do governo de decidir quem vive e quem morre.
Necropolítica, pessoal, tem a ver com essa questão toda de se tolerar uma aplicação de diferentes níveis de violência em diferentes grupos. Então, na visão do Mbembe, existe uma compreensão de que a morte de determinados indivíduos é mais aceitável do que outro grupo de indivíduos. Então, existem casos de necropolítica, por exemplo, em sociedades do apartheid, né? Aquela separação entre brancos e negros. Naquelas sociedades, né, a morte de vidas negras, lá na África do Sul, era muito menos divulgada, era muito menos tratada com a importância devida. Na visão do Mbembe, várias sociedades diferentes, por meio ali da maneira com que o governo toca as suas políticas de segurança, em várias dessas sociedades é tolerável pelo governo uma aplicação de maior ou menor violência para determinados grupos. Necro vem de morte. Necropolítica, a política relacionada à morte. Então a impressão que esse pesquisador tem é que em algumas sociedades era mais aceitável a morte de alguns grupos. No caso do apartheid eram os negros, no caso das sociedades coloniais, né, a vida dos colonos, por exemplo, da Argélia, os negros da Argélia, os árabes da Argélia, eram muito menos valorizados pelo governo francês que estava comandando ali do que a vida dos franceses em si. É como se coubesse a alguns governos uma política perversa de decidir quem que pode ser descartável e quem que não é descartável. A morte de alguns é mais assustadora, é mais divulgada, de outros não. Né? A polícia ou o exército entra em certas comunidades com fuzis para o alto, dando tiros, se sujeitando aos riscos de bala perdida, e em outras comunidades a polícia ou o exército nem entra, e quando entra é comandado, é com o rabo entre as pernas e tudo mais. Então são provocações do tipo que são feitas ali pelo Mbembe. O conceito de necropolítica pode ser aplicado em várias e várias sociedades, e segundo a Rosiane Borges, daria para aplicar isso aqui no Brasil. Bom, se a gente for unir necropolítica com histórico de violência que atinge populações negras, dá para se ter um retrato brasileiro dessa ideia filosófica. Se você tiver que concordar com a afirmação acima, né, basta você observar o retrato brasileiro dessa ideia filosófica. Né? A necropolítica no Brasil alimenta-se do racismo estrutural. É como se já fosse esperado que um menino negro ou uma menina negra fossem baleados simplesmente por serem negros ou estarem morando em comunidades de favelas, certo? É como se fosse algo já previsível, né? Que não impressiona tanto. Então, se a gente unir, né, o retrato da desigualdade e do racismo estrutural no Brasil com essa coisa, né, do governo, do Estado decidir quem pode viver, quem pode morrer, quem é mais descartável do que o outro, basta a gente dar uma olhada aqui, ó, nos principais alvos de balas perdidas, né, que são disparados por um lado que se inclinou à criminalidade como uma forma de sobrevivência, e por outro lado que jurou proteger proteger a vida. Né? Se a gente for observar os mortos, pessoas jogadas, que não chocam tanto ou fazem notícia na TV, né? Aquela ideia de que você não duvidava, sabe? Ah, fulano de tal tá jogado ali, não é impossível imaginar aquele indivíduo de pele negra, jogado, vivendo na rua ou morto. Não choca tanto a TV quando uma pessoa negra, pobre, de periferia morre. Mas se é alguém de classe média, de classe alta, de determinada cor de pele, aí já parece impressionante, não é? Teria a ver, segundo Rosiane Borges, com essa questão da necropolítica
relacionada ao racismo. Então, moradores da periferia que convivem com operações policiais cuja truculência não é vista em bairros mais nobres de maioria branca. Então, aquilo que a gente comentou, né, de você ter batida policial com fuzil para o alto, tiro, caramba, quatro, em certos bairros. Mas em outros bairros, também com criminalidade, também com problemas sérios, não se vendo a mesma truculência ou a mesma enfatização de poder, de tiro, de porrada e bomba, né? Um contexto, né, em que morrem todos. Um contexto em que morrem policiais, um contexto em que morrem criminosos, em que morrem transeuntes inocentes, todos negros. Se a gente for pegar, então, e relacionar o racismo estrutural com a necropolítica, a gente pode observar que todos eles, grande maioria, negros, mortos em guerras, em violências, em tiros que atingem criminosos e policiais e transeuntes da periferia, demonstrando aí que não existe choque na morte de pessoas negras no Brasil. Sejam fardados, não fardados, é como se a carne negra fosse a carne mais barata do mercado. Enfim, sugestão para resposta. Caso você acredite que essa ideia não tem nada a ver, é uma viagem, fique à vontade para poder escrever a resposta da maneira que melhor convém. Ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Não deixem de seguir o nosso canal, a nossa rede social aí, e fiquem atentos para a nossa live. Ok? Um grande abraço e bons estudos!